Aleluia! A mensagem da fé com o missionário Silva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado é o nome do Deus Pai e ó Deus Filho Jesus Cristo. Meus amigos, a todos os que estão prosseguindo a ouvir a mensagem da fé. Quando ouvimos a palavra vem pelo ouvir. Quando os ouvimos, se cremos, assim seremos bem-sucedidos. Porque bem-aventurado os que não vê e crê em um Deus tão grande e tão bom. Eu sou o missionário Silva, faço parte do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus, a Igreja Evangélica Jesus Cristo, e o Senhor está em Santa Isabel do Pará. O endereço é o Conjunto Edilson Abreu 2, quadra A, número 27, bairro Sagrada Família, e temos essa mensagem do único e verdadeiro Deus. Eu não sei, meus amigos, os que vão ouvir esta mensagem, do que você está precisando mais, necessitando mais nesse dia de hoje. Ou do que você vem necessitando há tanto tempo. Ou os projetos que você está fazendo para ser realizado. Mas de tudo que devemos fazer primeiro é ouvir o único Senhor. Quando os ouvimos o único Senhor e desejamos a viver, ouvir a voz do Todo-Poderoso e obedecê-la, Ele nos conduz pelo caminho certo. Nunca deveremos querer andar no nosso próprio entendimento. Sempre devemos buscar o entendimento que vem do Senhor. Quando Ele concede a nós o entendimento, Ele é o nosso Deus que começa a nos guiar. E quando somos guiados pelo Senhor, Ele não deixa nós sair de um caminho que Ele nos conduz, porque nós deixamos Ele nos guiar. Às vezes, muitos dizem assim, que quer ser guiado por Deus, mas não de coração, fala de boca. Porque quando deixamos nós ser guiados pelo Senhor, é de coração. Ele é o Deus que conhece os corações do seu servo. Ele é o Deus que conhece os que obedecem. Ele é o Deus que conhece aquele que ouviu a sua voz e deseja viver para Ele. Se vivemos para o Senhor, Ele é o Deus que está cuidando do seu povo. Ele sempre cuidou do seu povo, mas é lícito que nós estaremos sempre desejando a conhecer este Deus como o único Senhor, para que nós podemos ser bem-sucedidos. Amigos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos essa mensagem que está em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4. É um versículo. Mas, pela palavra de Deus, tudo foi criado.
E quando ouvimos uma palavra do Senhor, se colocamos em prática do nosso coração para obedecer, assim tudo nós vamos poder, porque não vamos mais estar só. Ele vai estar conosco. E precisamos ouvir essa mensagem para que podemos ter a direção do Senhor. No versículo 4 de Deuteronômio capítulo 6, olha o que o Senhor fala. Olha o que ele deixou escrito pelo seu servo, o seu servo que andou com ele. O servo que um dia esteve no Egito para libertar o povo de Deus. E o Senhor era com ele. Mas desde o dia e hora que ele ouviu a voz de Deus, que ele passou a entender que ele era o único Senhor, o Deus que estava falando com ele, ele passou a obedecê-la e andou com o Senhor. E o Senhor era com ele. E assim como o Senhor era com ele, ele é comigo, ele é com você, ele é com aquele que obedece. E a palavra fala conosco. Ouve, Israel. Quem é Israel? O Senhor Jesus disse que nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão na casa de Deus são do Senhor. Quem é do Senhor, missionário? Os que obedecem. Os que sentem o desejo de obedecer um Deus maravilhoso. Esse passa a ser o israelita. Os que obedecem. Os que têm o temor de Deus no coração. Ouve, Israel, ao Senhor. Nosso Deus, Ele é o único Senhor. Tenha Ele como o Senhor da sua vida, como o único Senhor e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o único Senhor que obedecemos. Quando obedecemos o Filho, estamos obedecendo ao Pai. E quando os obedecemos, assim nós temos um Deus que vai nos guiar. Adão, lá no jardim do Éden, ele ouviu o Todo-Poderoso que tudo preparou e deixou aquele homem para obedecer a voz dele. Mas quando ele desobedeceu, ele foi separado de Deus totalmente. Espiritualmente ele morreu para o Senhor, porque ele deixou de ouvir a voz do único Senhor que falou com ele e deu ouvido a qual não era para ele ter ouvido. A outra voz não era para ele ter dado ouvido. Então, meus amigos, vamos ouvir a voz do Senhor. Tenha o Senhor na sua vida como o único Senhor. E se você tem Ele como o único Senhor da sua vida, Ele vai te guiar. Porque você vai entregar o teu caminho e Ele vai cuidar de você. Fica com esta palavra, que essa mensagem no teu coração deseje andar com o único verdadeiro Deus.
Nunca introduza no teu coração outro Deus. Reconheça Jesus Cristo como o único Senhor da tua vida. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, escrito está: Ele é do princípio da criação, onde hoje Ele será eternamente. Meus amigos, é com alegria do meu coração. Ouça a voz do Todo-Poderoso, se incline a servir um Deus que vai te guiar, que vai te guardar em todos os teus caminhos. E se você crê nesta palavra, que esta mensagem gloriosa do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos os que creem na mensagem da fé, todos sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Tenha paz no teu coração.